pedindo uma resposta para o Senhor. Talvez você não tinha mais força para continuar caminhando. Estava vivendo na mesma situação que o povo de Deus estava vivendo na Babilônia, querido. E quando eles menos esperavam, Deus levanta um homem por nome de Ciro e fala: és o meu ungido. Eita glória! Às vezes, querido, quando você pensa que aquele que vai pisar em você, quando você está no chão, é o único que te ajuda a levantar. É o único que te ajuda a se colocar de pé. Às vezes as pessoas que estão do nosso lado, que nós tantos amamos, infelizmente, querido, muitas das vezes não vigiam e acabam sendo um instrumento na mão do inimigo para nos entristecer, para nos desanimar. Amado da minha alma, me livra. Aquele que a gente pensa que fala mal da gente, aquele que a gente pensa que levanta falso testemunho contra a gente, quando a gente cai, é o único que nos ajuda a levantar. É o único que chega e fala: não fica assim, porque Deus é contigo. Talvez, querido, você está pensando em sair da presença de Deus. Talvez você está pensando, querido, em desistir. Porque a situação está tão difícil que você não tem mais força para continuar, querido. Mas eu falo para você que Deus está levantando filhos na vida de muita gente nesse lugar. Aleluia! Saiu da terra do cativeiro e toma posse daquilo que é Deus. Fiel a Ele! Aleluia! Nós estamos caminhando para uma terra chamada Nova Jerusalém, Nova Canaã, a terra prometida, a terra que emana leite e mel. E no versículo 31 Deus me deu uma revelação: mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças, sobem com asas como águia, correm, não se cansam, caminham e não se fatigam. A Bíblia fala, queridos, que o apóstolo Paulo escreveu em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, que quando Deus ele dá o seu bramido de ordem e o ressoar da trombeta, os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro, depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos juntamente com eles arrebatados e nos encontraremos com Deus, aleluia! teremos a eternidade para todos sempre. Todos digam Amém! glória a Deus. Fiel é o Senhor! O povo estava na Babilônia, mas estava pedindo socorro para voltar para sua terra. Estavam cansados, e quando estava tudo parecendo perdido, Deus levanta Ciro e dá a liberdade deles. Eles voltam cantando, voltam se alegrando, voltam sem nada, querido. Voltam praticamente com uma mão na frente e outra atrás, a não ser com as sementes que eles tinham ganhado em Babilônia. Mas a Bíblia diz e me ensina que eles voltaram cantando. Porque em Salmos de capítulo 40, capítulo 120, até o capítulo 140 são chamados de salmos de ascensão. São salmos que foram escritos pelos filhos de Israel quando saíram da Babilônia em direção a Jerusalém. São salmos de alegria, de regozijo, porque tinham ganhado a liberdade, queridos. Tinham voltado a oportunidade de voltar para a sua terra. E a Bíblia fala, queridos, que os que esperam no Senhor renovarão as suas forças. Porque quando você ganha liberdade, querido, você recebe um vigor novo do Senhor. Subirão como águias. Vai ser o que vai acontecer conosco. Porque nós estamos vivendo um momento de crise. Um momento de dificuldade ao extremo que muitas vezes pensamos em parar, de verdade. Mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças. Subirão, queridos, ao céu, como águias. É o que vai acontecer quando a trombeta soar. Tremendo e santo! Aqui, queridos, e vamos encontrar com o Senhor nas nuvens. Eu creio. E vamos andar em ruas de ouro que são eternas. Foi quando o profeta Isaías escreveu, e eu entendo. Você vai correr em ruas de ouro. Você vai caminhar em ruas de ouro. Porque o mundo físico não tem mais poder sobre a tua vida. O mundo espiritual vai estar na tua vida e vai ser eterno para sempre. Maravilha! Você não vai cansar. Vocês estão
descansando aqui, você está desanimado aqui. Mas, querido, tenha paciência, tenha esperança. Porque a palavra do Senhor diz que bendito é o homem que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor. Porque ele é como a árvore plantada junto às águas do ribeiro, cujas raízes estendem para as águas. E no ano da sequidão ele não se perturba nem deixa de dar fruto. Porque a água do rio está saciando a sede da árvore que está Deus quer que você aprenda a depender unicamente e exclusivamente do Senhor. É verdade, Rei. A presença dele seja grande na tua vida, enquanto você estiver aqui, querido. Porque quando nós confiamos no Senhor, os momentos de dificuldade nós tiramos de letra. Quando nós confiamos no Senhor, os momentos de choro nós tiramos de letra. Sabe por quê, querido? Porque Deus está passando conosco. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Aleluia! Tenho a certeza de que a presença de Deus é sempre com ele. E é isso que Deus quer, que você aprenda a depender e a confiar nele, mesmo quando estiver difícil, mesmo quando tudo diz que não, a presença de Deus está do seu lado. Eu creio! Por isso não resista, vai até o fim, querido. Maravilha! A Bíblia diz que eles voltam e a alegria toma conta deles. Agora, querido, o tempo se estende, mas eu vou estar terminando rapidinho. Mas eu preciso falar isso. Nós lemos João, capítulo 20, versículo 7. Você lê o capítulo 20 do começo, você vai ver que era domingo de manhã. Maria Madalena foi ao sepulcro. Já fazia 2 dias. E então o terceiro dia que Jesus estava morto. E ela chegou lá. De madrugada ela se depara com a porta do sepulcro arrancada. A pedra estava colocada de lado do sepulcro de Jesus estava aberto. Ela correu e notificou o que estava acontecendo para Pedro e para João. Os dois se assustando, creio eu, se levantaram e saíram correndo em direção ao sepulcro. Porém João correu mais do que Pedro e chegou lá primeiro. E a Bíblia fala que ele se abaixou para olhar dentro do sepulcro, mas ele não entrou. E ele viu que o corpo do Senhor Jesus não estava mais lá. A Bíblia fala que Pedro chega em seguida e entra direto no sepulcro, dentro do túmulo. E a Bíblia diz que João entra atrás. E quando eles entram lá, eles não veem nada mais a não ser os lençóis embolados e deixado num canto à parte, destacado, um lenço. Se eu perguntar para você o que significa esse lenço, você sabe responder? Olha aí. Pense consigo. Eu não estou acostumado a pregar em cima de tempo, mas eu quero dar um tempo para essa mensagem para que você saiba qual o propósito de Deus nessa palavra. O lenço sobre a mesa. Esse é o tema. Grave bem. O lenço sobre a mesa. Aleluia! Segundo uma tradição judaica, nos tempos de Jesus, o lenço tinha a ver com o servo e com o amo. Todo judeu que era rico tinha servos que trabalhavam ao seu favor. E o servo, na hora do jantar, preparava a mesa nos detalhes mínimos. Da maneira como o amo desejava, da maneira como o amo gostava. E depois de preparar toda a mesa, pôr todo o banquete sobre a mesa, segundo a tradição, ele pegava um lenço de linho branco, dobrava e colocava do lado do prato do seu amo. E segundo a tradição, ele saía do lugar onde o amo estava e ficava escondido
observando o amo comer, fazer a sua refeição. E o lenço significava o seguinte: depois que o amo terminasse de comer, ou de fazer o que ele estivesse fazendo, ele pegaria o lenço de linho branco, fino, limparia os dedos, limparia a barba, e quando ele jogasse o lenço sobre a mesa, todo sujo e embolado, queria dizer para o servo: eu terminei, você pode vir retirar a mesa. Mas, querido, se o amo terminasse a sua refeição, fizesse tudo o que tinha que fazer, e saísse da mesa sem tocar no lenço, o servo tinha que continuar no lugar exato onde ele estava. Porque isso queria dizer: eu voltarei. O lenço queria dizer: eu voltarei. E isso é mais uma prova de que Jesus ele veio para os judeus. É, Senhor. Infelizmente não aceitaram Cristo como Messias ainda, querido. Mas isso é mais uma prova de que Jesus veio para os judeus. Como os judeus não aceitaram, felizes somos nós. Porque recebemos o galardão. Maravilha. Cristo morreu e ao terceiro dia ressuscitou. Aleluia. Rapidamente. O lenço ainda está sobre a mesa. O amo saiu, mas não tocou no lenço. Jesus saiu do túmulo vivo, trazendo uma mensagem para muitos de que não iria mais voltar. Sumiu, evaporou. Mas para quem conhecia aquela tradição, e todo judeu a partir dos 12 anos conhece essa tradição, quando João viu aquele lenço dobrado num lugar à parte, eu creio que as lágrimas dele se secaram. Eu creio que a tristeza dele foi transformada em alegria. É, Jesus amado. E ele recebeu a mensagem de que Jesus estava dizendo, mesmo não estando ali: eu voltarei. Aleluia. Eu voltarei. Eu creio. Para aqueles que estão meus. Eu creio. Não pode sair da posição. É por isso que você não pode parar agora. Porque o lenço ainda está sobre a mesa. Eita Deus. Está sobre a mesa e não foi tocado. E Jesus vai voltar para pegar o lenço e junto com o lenço nos levar para a glória. Maravilha. Imagine você estar ali, querido, servindo com amor o seu amo. E de repente o seu amo sai dali, você não vê mais ele, você não sente mais a presença dele. Só que você sabe que você não pode sair da posição. Ele não está te vendo, mas ele sabe que você está ali. E você não pode sair dali. Se o seu amo voltar a ir à mesa, sem tocar no lenço, e passar dias sem voltar, você tem que ficar na mesma posição, querido. Porque o lenço ainda está sobre a mesa. E ele vai voltar. E eu creio. Porque se você sair do lugar onde você está, sabe o que vai acontecer, querido? Você corre o risco de ser mandado embora. O servo ele corre o risco de ser despedido. E na nossa vida, nós corremos o risco de morrer quando nós vemos a presença do nosso Senhor. Meu Deus, é verdade. Por mais difícil que esteja, querido, permaneça. Permaneça, querido. Não perca o foco. Não deixe de olhar o lenço. Não deixe de observar o lenço, querido. Porque o lenço ainda está sobre a mesa. Maravilha. Você está chorando. Você está sendo taxado como um mentiroso. Você está sendo taxado como um covarde, como um pilantra. Você está sendo taxado como uma pessoa sem caráter, como uma pessoa sem domínio próprio, querido. Você está sendo taxado como um crente carnudo.